Fala galera, aqui é o José. Eu ensino assessores e consultores de licitação a terem um faturamento recorrente com as vendas para o governo. No bate-papo de hoje é para responder uma pergunta que é muito frequente, é uma dúvida muito comum de quem é empregado CLT e tem vontade de abrir o seu negócio de assessoria. Como que ele vai fazer essa transição, já que ele não pode deixar a CLT de uma hora para outra e os serviços de assessoria requerem atenção basicamente em horário comercial. Como que ele vai fazer isso? Então eu vou te dar 3 ações, 3 passos para você tomar, de modo que você consiga fazer essa transição de maneira segura. Vamos lá? Então, galera, primeiro eu queria pedir para vocês curtirem aqui a página e no final do vídeo, caso vocês entendam que vale a pena ser compartilhado para algum amigo, que o façam. Compartilhem esse vídeo, por favor. Então vamos lá. Primeiro, eu quero dizer para quem não é esse vídeo, tá? Eu não vou te dar as diferenças aqui, ou benefícios e vantagens e desvantagens entre você escolher ser empregado e escolher ser empreendedor. Isso é um bate-papo para outro vídeo. Aqui a ideia é quem tá na CLT, está trabalhando, está empregado, e ele quer abrir o seu próprio negócio, trabalhar como autônomo, ter os seus próprios clientes. Só que essa transição, ele não consegue fazer essa transição de uma hora para outra, porque ele não pode simplesmente deixar a CLT e se aventurar no mundo do empreendedorismo. Tá? Também não é para quem é empregado e está buscando um trabalho de renda extra. Eu não vou falar disso, até porque eu entendo que a assessoria não deve ser tratada como renda extra. É um trabalho que envolve responsabilidade e muitas atividades. E eu estou falando de um negócio, não estou falando de uma renda extra, tá? A ideia aqui é te dar 3 ações para você tomar, de modo que essa transição possa ser mais segura para você. Segura e executável, mundo real, tá? Vamos lá então. Vamos começar do começo. Eu não vou trazer aqui nenhuma fórmula mágica, porque ela não existe. Para você conseguir fazer essa transição, é bem possível que você dobre ou triplique a sua carga de trabalho. Tá? E eu não sou aqui fã de ser workaholic, de você só trabalhar e isso é lindo e maravilhoso. Eu acho que na vida a gente tem que sim, que ter um equilíbrio, tem que trabalhar de forma inteligente, mas se você quer fazer essa transição, se você quer iniciar um negócio, isso requer desequilíbrio. Então é normal que você trabalhe muito mais, que você se estresse mais, que você se envolva em muitas atividades, tá? Não tem como fugir disso. Então, o que seria essa forma inteligente de trabalho? Para você trabalhar de forma inteligente, você tem que entender de negócios e não do negócio. Deixa eu traduzir isso que eu estou falando para você. Quando você entende do negócio, a gente está falando aqui de assessoria e consultoria em licitação. Então você entende de licitação, você entende de procurar oportunidade, fazer a leitura de editais, termos de referências e anexos em geral, identificar ali boas oportunidades de negócio. Você entende de cadastrar a empresa nos portais, cadastrar as propostas, participar dos lances, elaborar recursos, elaborar impugnações, fazer análise de documento. Isso tudo é um entendimento do negócio. Acontece que, se você fizer isso tudo de maneira excelente, se você for o melhor fazendo isso, todo o resto não acontece. Você não consegue captar clientes, porque como é que eles vão saber que você trabalha bem? Você não vai conseguir vender, você não vai ter fluxo financeiro, você não vai ter controle de nada. Então, quando você está empregado, você executa atividades do negócio. É um negócio específico, você trabalha aquela atividade diariamente. Mas para você ter o seu próprio negócio, você tem que entender de negócios. Você tem que entender de marketing para captar clientes. Você tem que entender de venda para conseguir fechar as suas vendas. Você precisa entender de finanças para ter um fluxo financeiro básico. Precisa entender de gestão de clientes e de gestão de pessoas, porque eu acredito que em pouco tempo você já precise de alguém para te ajudar ali na parte mais operacional ou na parte de gestão.
E quando eu falo entender, eu não estou dizendo para você fazer especializações, MBAs em cada uma dessas áreas. Quando eu falo entender, é você saber que ela existe, ler a respeito, tá? Estudar um pouco a respeito e colocar em prática no seu negócio. Porque no início, sim, você que vai ser o financeiro, você que vai ser o marketing, você que vai ser o cara da gestão, o RH e o executor das atividades. Você sim vai fazer tudo. Essa rotina do empreendedor de fazer tudo, toda atividade da empresa é executada por ele. Ou seja, ele próprio é a empresa. Essa é uma característica muito marcante de empresas em fase inicial. Tá? À medida que as empresas vão evoluindo, é natural que comecem a entrar processos e pessoas responsáveis por cada processo. Então, o processo de venda. Como é que essa empresa vende? Existe uma pessoa que é responsável pelo processo de venda, ele desenvolve aquilo, contrata pessoas e aí a parte de venda está criada. Como é que é a entrega dos serviços? Aí é outra pessoa que é responsável pela entrega dos serviços. Como é que é a gestão financeira? Existe um gestor financeiro daquela empresa. Isso é uma empresa madura. Ela tem processos para cada atividade dessa, tem pessoas responsáveis, tem colaboradores executando aquelas atividades. Numa empresa em fase inicial, como a gente já falou, o próprio empreendedor é a empresa, ele é que faz isso tudo. Mas qual é a sacada? É a gente, desde a fase inicial, desde esse momento que a gente está criando a empresa, a gente pensar nela como uma empresa grande. Então, quando você estiver imaginando a sua empresa, você vai ter o seu setor de vendas, você vai ter o seu setor de operação, o seu setor financeiro. E repito, nesse momento é você que vai fazer isso tudo. Mas à medida que a sua empresa for crescendo, e eu digo crescendo, passar de 1 cliente para 2 clientes, de 2 para 3, de 3 para 5, você vai saber qual é o momento de você fazer uma parceria com algum analista ou com algum assistente de licitação. Você vai saber qual é o momento de contratar uma ferramenta para te ajudar, algum software que vai te ajudar a buscar oportunidades, a cadastrar proposta. Você vai saber o momento exato de fazer uma parceria, de contratar uma pessoa, de contratar um software. Isso vai ficar claro para você. Vamos agora colocar em prática isso aqui que eu estou te falando. Então, a gente está empregado, querendo montar o nosso negócio de assessoria e vai trabalhar que horas? Primeira coisa que você vai fazer vai ser definir o serviço que você vai entregar. O que você vai oferecer para o seu cliente. Por exemplo, eu vou oferecer participação avulsa em pregão. Então defina cada etapa. O que você faz o que é a participação avulsa? Eu busco oportunidades, eu analiso o edital, eu faço pedido de esclarecimentos de impugnação, eu cadastro a proposta. Isso tem que ficar definido para você, tá? Acredita em mim, porque no momento que você for aumentando a carteira de clientes, você vai saber qual etapa dessa você pode fazer uma parceria ou contratar um software, por exemplo, para ele próprio dar os lances que você programou, tá? Então isso é importante. Não, eu sou um advogado, eu só quero trabalhar na parte de recurso. Ok, então tem que ficar claro para você, nesse momento, que você não vai entrar no sistema e vai cadastrar proposta, vai dar lance, nada disso. Porque isso não é atividade sua, é atividade de algum outro analista. E talvez o seu público final, o seu cliente final, nem seja a empresa. Sejam analistas que não tenham assessoria jurídica. Tá? Então, esse momento, o primeiro passo da nossa estratégia é você definir o que você faz, quais são os serviços que você entrega. Tá? O segundo passo é você definir para quem você vai entregar. Tá? Dei até um spoilerzinho na explicação anterior. Então, seguindo o exemplo, se você é um assessor jurídico, se você é um advogado, quer trabalhar com recursos, por exemplo, talvez o seu público maior não seja, nesse momento, empresas. Sejam outros analistas de licitação que não tenham uma assessoria jurídica ali disponível, ou o cara não tem facilidade para escrever recursos, escrever impugnação. Você pode ser essa pessoa, você pode oferecer serviços para ele, por exemplo. É importante você definir
o seu público-alvo, porque você precisa saber aonde que esse público está para você conseguir aparecer e falar para ele. E esse é o segundo passo de uma maneira completa. É você definir quem é o seu público, tentar descobrir aonde ele está. Como é que você tenta descobrir? Se o seu público-alvo são empresas, é melhor que você esteja mais presente no Google, no LinkedIn, do que no Facebook da vida. Tá? Porque quando o empresário está navegando pelo Facebook ou pelo Instagram, ele não está procurando negócio. Às vezes ele está só passando tempo, ele está só se entretendo. Mas se ele quiser buscar alguma informação, ele acaba procurando no Google, no YouTube, no LinkedIn. Então é importante você definir o seu público-alvo por isso, para você saber o que você vai falar e aonde você vai expor os seus serviços. Lembra lá do nosso bate-papo inicial? Não adianta você trabalhar com excelência, ser o melhor no negócio, mas você não consegue divulgar aquilo. Ninguém sabe que você faz aquilo. Então, a segunda etapa é essa, é você definir para quem você vai entregar e tentar entender aonde que essas pessoas estão. E é ali que você vai aparecer para essas pessoas. E a terceira etapa, o terceiro passo, é o seu planejamento financeiro. Lembra de uma coisa, a gente está planejando a saída do emprego para entrar no teu negócio de maneira full, né? Você vai ficar full time no seu negócio. Só que para isso acontecer, o que eu sugiro é que você tenha de 6 meses a 1 ano das suas despesas fixas pessoais guardadas, tá? Então você tem que ter, para você sair, um colchão financeiro de modo que você tenha de 6 meses a 1 ano das suas despesas fixas. Por que que isso é muito importante? Porque você precisa de paz para trabalhar. Você precisa estar com a cabeça livre para buscar estratégias de captação. Você precisa ter a cabeça livre e tranquila para vender. O momento da venda, às vezes, a venda não acontece de uma hora para outra. Tá? Você precisa de tranquilidade para você trabalhar, talvez buscar algum parceiro de trabalho. E isso só acontece quando você está com suas contas pagas. Então, eu sugiro de 6 meses a 1 ano de contas pagas. Existem especialistas em finanças que dizem que para autônomos esse período deve ser de 20 meses. Mas a gente sabe que quanto maior é esse colchão financeiro, mais longe vai ficando aquele sonho, né? Então, de 6 meses a 1 ano, você consegue saber se a sua empresa vai engrenar ou não, entendeu? E nesse nosso planejamento financeiro, antes de você deixar a CLT, você já vai ter clientes pagantes. Então, vai ser um complemento a esse colchão financeiro. Então, caso você ainda não tenha percebido, se a gente resumir o vídeo, você tem o planejamento de um pequeno negócio em mãos. E se você colocar em prática, você vai ter um planejamento e execução de um pequeno negócio em mãos. Por quê? Porque você tem o que você oferece, quais são os serviços que você oferece, para quem você oferece e um fluxo financeiro planejado. Isso é que uma empresa precisa. Ela precisa saber o que ela oferece, para quem ela oferece e como que ela vai se pagar. Tá? Só que talvez na sua cabeça ainda esteja a pergunta, tá? Se eu trabalho 8 horas por dia, como que eu vou colocar isso tudo em prática? E aí eu volto ao início do vídeo também. Não tem mágica. Você vai trabalhar ou junto do seu emprego formal. Vai que você consegue não trabalhar 8 horas seguidas, né? Você consegue separar umas 2 horas ali para trabalhar durante o horário comercial. É naquela hora que você vai trabalhar. Caso você não consiga, você vai trabalhar de 6 até 8, 10 da noite. E ainda acrescentar os sábados aí na sua rotina de trabalho. É assim que você vai fazer. E aí, digamos que você precise participar de um pregão durante o horário comercial. Você tem 2 opções, software ou fazer parceria com outros analistas. Se o pregão for presencial, mesma coisa, você pode fazer parceria com algum analista para ele te representar lá e você dividir o
o êxito, caso haja, ou pagar, remunerar ele por aquela visita, por aquela participação no pregão presencial. É assim, no dia a dia, a cada situação que for aparecendo. E isso é ser empreendedor. É você planejar e colocar em prática o que você planejou, o que você está tendo como ideia e avaliar aquilo o tempo todo. Então, nesse teste, porque basicamente isso é um teste. Você imaginou um negócio, você imagina qual serviço você vai prestar para qual público, cobrando tal preço para você se manter. Se aquilo não estiver funcionando, você pode ajustar esse plano e a execução à medida que as coisas forem acontecendo. E se eu puder te dar uma outra dica, uma dica adicional, não considere fazer isso sozinho o tempo todo. Contrate um mentor, tenha outras pessoas que estejam nessa mesma pegada que você está. Então conheçam outros analistas de licitação que tenham o mesmo objetivo. Veja grupos de WhatsApp, de Telegram, que tenham pessoas com o mesmo objetivo, porque isso vai facilitar a sua jornada, tá? Porque você vai ter dúvida, vai bater cansaço, você não vai saber se está fazendo a coisa certa ou não, e esse grupo, esse pensar em comunidade, pensar com o mesmo objetivo, ajuda muito a gente saber que está indo na direção correta, fazendo a coisa correta. Caso você precise de alguém para compartilhar ideias, para tirar dúvidas a respeito dessa jornada, pode falar comigo, pode mandar mensagem. Independente de me contratar como mentor ou não, para mim isso não é o importante nesse momento. O importante é que você tenha com quem falar, aonde tirar dúvida, como conversar o desenvolvimento desse teu negócio. Tá legal? Era esse o bate-papo que eu queria ter com vocês hoje. Espero que tenham gostado. É isso aí. Um abraço. Tchau, tchau.